irmãos e minhas irmãs, a paz esteja convosco, que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Meus irmãos, hoje o vídeo, a mensagem é sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você sabia que o Espírito de Deus, ele é o nosso consolador, é o nosso ajudador? Você sabia disso? E eu quero trazer na mensagem o papel dele em nossas vidas. Você sabia disso? Você tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode ser como uma ave, colocar uma analogia, uma metáfora, que pousa e vai embora. Não. O Espírito Santo, ele tem que fazer morada em você, como fez em Jesus. Quando ele saiu do Jordão, e uma voz, próprio Deus, falou: esse é meu filho que tem prazer. E o Espírito Santo, como uma pomba, desceu sobre ele. Eu quero fazer a leitura da mensagem e trazer uma conclusão extraordinária sobre o Espírito Santo. Você tem que aprender isso. Vamos lá? Lucas, capítulo 11, versículo 13. Olha só o que está dizendo. Pois se vós, sendo maus, olha o que Jesus está dizendo, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Olha isso, tremendo. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando assim: se você é mau, nós seres humanos somos maus. Vamos ser sinceros, nós somos maus diante dos olhos de Deus, pecadores. E Jesus está falando assim: vocês que são os maus, sabem das boas coisas aos seus filhos? Imagine o Pai Celestial, o que dará a vocês? O Espírito Santo, aqueles que pedirem. Aqui tem uma observação muito grande. Para você receber o Espírito Santo, você tem que pedir. Você tem que falar: Pai, me dá o Espírito Santo, me dá. E Deus concede o Espírito Santo. Olha, mas precisamos do Espírito Santo para quê? Olha só o que está escrito aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 26. Para quê, Alessandro? Olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, esse vos ensinará. Então, nós precisamos do Espírito Santo primeiro, para que ele nos ensina. Aqui está falando, nos ensina, vos ensinará todas essas coisas. O vós fará lembrar de tudo quanto venho dito. Deixo a paz, olha Jesus falando, a minha paz vos dou. Não vou-lo que dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem atemorize. O próprio Jesus está falando aqui: eu tenho uma paz para te dar, que o mundo não conhece, o mundo não tem como dar para vocês, mas eu te dou. E o Espírito Santo vos ensinará tudo que eu tenho dito. Jesus está falando, ó, o Espírito Santo vai ser como um professor para vocês. Ele vai te ensinar as coisas que eu tenho dito na palavra. Então por isso que você tem que pedir o Espírito Santo para Deus. Alessandro, só para isso? Não. Tem outras coisas. Olha só. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então ele vai te guiar em toda a verdade. Porque a verdade é Jesus. Porque não os falará de si mesmo, mas falará tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele guiará de todo o caminho. Qual caminho? É a verdade, que é Jesus. Tudo que tem dito, ele ensinará. E agora vai guiar de toda a verdade, que é Jesus. E o que há de vir. E ela é guiada, ela é ensinada pelo Espírito de Deus. Mas você deve pedir. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus está falando assim:
Você vai ter o Espírito Santo para te ensinar, para te guiar toda a verdade, tudo que vai acontecer, está acontecendo. Mas também vocês serão minhas testemunhas. Jesus está tremendo falando essa mensagem. Por que, Alessandro? Você é uma testemunha de Deus quando você tem o Espírito Santo. Você testemunha sobre Jesus, a palavra de Deus. É como no tribunal, quando a pessoa precisa de uma testemunha para provar o seu direito diante do juiz, para julgar a causa dela, ela precisa de uma testemunha. E às vezes a testemunha é crucial para que o processo seja julgado procedente, ganhe a ação, a causa. E Jesus está falando aqui, vocês serão minhas testemunhas na terra, até nos confins da terra, até onde não tem praticamente ninguém. Vocês serão minhas testemunhas. Aqui está falando, vocês vão ser provas disto que eu tenho falado, do Espírito Santo, do reino de Deus, das boas novas. É tremendo, meu irmão. E não para por aqui. Olha outro versículo, a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, ou da mesma forma, também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Olha isso, é tremendo isso aqui. Mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso, Alessandro? É que o Espírito Santo, ele conhece o seu interior. Às vezes você não sabe nem o que pedir para Deus. É tantas coisas. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquela outra coisa. E às vezes o Espírito Santo fala assim, não, você precisa só de uma coisa. E eu vou interceder para você diante do trono de Deus, para te ajudar. É isso, ele é o ajudador. Você quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa aqui, ó. Efésios 5, capítulo 5, versículo 17 e diante. Olha, presta atenção. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você quer entender a vontade de Deus? Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, que Ele vai conceder a você. Você pedindo o Espírito Santo, o Espírito Santo te ensina, te guia, você se torna uma testemunha de Jesus. Ele intercede para você diante do trono de Deus. Você imaginou isso? Entenda a vontade de Deus na sua vida. Busca o Espírito Santo. O Espírito Santo simboliza a pomba, mas não é só isso. Ele é teu ajudador também. Ele quer te ajudar nos momentos de fraqueza. Busque Ele. É através do nome de Jesus, do Todo-Poderoso Deus. E Ele te concede. Ele te ajuda. Como termina esse versículo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, o nosso Deus, em vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu finalizo o vídeo dizendo, busque o Espírito Santo, pede o Espírito Santo, que Deus concederá. E Ele te guiará com toda a verdade. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.